Então, Luiz Barsi acabou de revelar a maior posição na sua carteira de ações. A empresa em que ele concentra a maior parte da sua carteira, do seu patrimônio. Ele fez isso numa série muito bacana que tá rolando no canal AGF, que eu indico aqui. Lá ele citou essa mesma empresa que há pouco anunciou a distribuição de um dividendo colossal. Você paga até o final do ano, isso aí fez o mercado gostar. E o grande ponto é, que empresa é essa? Por que o Barsi investe nela? E será que nós aqui do Clube do Valor, com as nossas estratégias, que muitas vezes têm princípios similares, mas formatos diferentes, compramos essa mesma empresa? Bom, a gente vai te explicar tudo isso no detalhe com o fera, o homem, o cara, Felipão. Boa, vamos lá. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou sócio aqui do Clube do Valor, analista CNPI e vou acompanhar essa série com vocês. Afinal de contas, eu confesso que eu sou um apaixonado por dividendos também e muito admirador da trajetória do Barsi. Por isso, inclusive, que essa série me deixou curioso, porque sendo um patrimônio aproximado de 4 bilhões de reais na pessoa física do Barsi, essa empresa aqui já chegou a representar mais de 1 bi do patrimônio dele. Vamos ver se isso continua assim. Mas antes de mais nada, vamos ouvir do próprio Barsi qual é essa ação e por que ele tem essa posição aqui. Pai, vamos lá, sem delongas. A maior apagadora da sua carteira. Quem que é? É, Unipar. Unipar. De longe, né? Eu gostaria só de complementar isso que você falou. As oscilações, elas podem, eventualmente, modificar o ranking da carteira. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho uma esperança muito fértil, muito forte, de que a Auren venha progressivamente ter a sua cotação melhorada em virtude da perspectiva dos resultados que ela tende a entregar. Então, quem sabe, talvez, a Auren, que já foi a terceira ou quarta, não possa vir a ser a primeira. Tá correto? Então aqui o Barsi revela a ação que é a Unipar, mas ele aproveita para reforçar a visão positiva que ele tem sobre a Auren, que hoje é a terceira maior posição da carteira dele. Inclusive a gente já fez um vídeo para acompanhar a Auren e as outras posições aqui também. Vou deixar um link para você clicar e assistir depois. Mas o fato é que hoje, no momento em que a gente grava esse vídeo, a composição acionária da Unipar mostra o Luiz Barsi Filho ali com mais de 5 milhões e 500 mil ações ordinárias da empresa, o que dá mais ou menos 14,2% de concentração nas ações ordinárias pelo Barsi. E isso aqui é informação importante para quem não sabe, pelo regulamento da própria CVM, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha mais de 5% de concentração das ações de uma empresa negociada em bolsa precisa sempre revelar a sua posição a mercado, atualizada. E é por isso que a gente consegue ver a posição do Barsi na Unipar, mas a gente não consegue necessariamente ver nas outras ações da série que a gente já gravou aqui. E o próprio Barsi comenta da porcentagem que ele tem da empresa hoje aqui no vídeo. Muito bem. Então é o seguinte, hoje nós temos uma posição relevante de ações da Unipar, cerca de 20% do capital da empresa. Juntando o P e tem a ION. Entre as três empresas, claro. Ou seja, ele acabou de revelar ali que é 20% do total, apesar de que ações ordinárias representam 14%, ele tem mais uma participação em ações preferenciais. E aí, com isso, a gente consegue estimar a posição atual do Barsi na empresa, uma vez que a Unipar, como um todo, ela tem um valor de mercado atual de 7,3 bilhões de reais. Se a gente faz uma conta básica aqui, em cima de 7,31 bilhões de reais, 20% disso aqui vai dar um patrimônio aproximado de 1 bi 462 milhões de posição financeira que o Barsi tem na Unipar. O que mostra claramente por que ela é a top 1 dentro da carteira de ações dele, uma vez que um PL estimado de 4 bi, a gente está falando de mais ou menos uma concentração de 37% somente nas ações da Unipar. Beleza, sabendo disso, vamos ouvir mais um pouco da visão do Barsi sobre a empresa. Foi uma empresa que a gente teve a oportunidade de acompanhar com muita intensidade, é isso? Desde que ela foi contemplada para integrar, juntamente com a Petrobras, o Polo Petroquímico do Sudeste. Tá correto? Isso que ano, mais ou menos? 2006, 2005. E realmente o Barsi trouxe um ponto histórico importante da Unipar. A consolidação da Unipar com a Petro no polo petroquímico ali do Sudeste. Em notícias datadas de 2007, a gente consegue encontrar isso. Quando a Petrobras apresentou alguns novos investimentos para o presidente Lula na época e já trazia a Unipar ali como uma empresa parceira. Até se consolidarem e anunciarem a criação de uma grande empresa no setor, também em 2007. Aquele período ali, entre 2002, 2000 até 2007, quando a gente viveu o boom de commodities no mundo como um todo também, junto com essa consolidação no Sudeste da Unipar, trouxe uma rentabilidade muito forte para a empresa. Se a gente pegar a janela do ano 2000 até início de 2005, mais ou menos, a gente viu a Unipar com uma valorização de mais de 1.100%, já considerando dividendos na conta. Só que logo em seguida a Unipar enfrentou uma das maiores dificuldades da sua história, que foi a crise do subprime ali em 2008. O Barsi comenta sobre isso também. O subprime ocorrido nos Estados Unidos afetou de uma forma bastante vigorosa as commodities de cobre e soda, e a Unipar sofreu um baque muito grande. Por quê? Porque ao entrar de parceira da Petrobras,
ela foi estimulada a duplicar todas as plantas que possuía, né? E essa duplicação foi uma duplicação onerosa que originou um financiamento por parte do BNDES que a Unipar acabou tendo quase todas as plantas vendidas para a Petrobras, que aí a Petrobras então acabou fazendo a parceria com a Braskem. E naquele momento, realmente, a empresa sofreu. O mercado virou para ela teve a dificuldade do endividamento das plantas iniciando ali, que foram todas vendidas depois. E o DRE, os resultados da empresa também mostraram algo parecido. 2008 fechou com um prejuízo de 145 milhões para a Unipar. E logo em seguida, ali, início de 2009, ela já acumulava um prejuízo de mais de 75 milhões. Aquele cenário ali que pegou forte a Unipar trouxe uma desvalorização também muito forte para a empresa. Se a gente pega a janela de 2007 até 2012, as ações da Unipar chegaram a cair 89%, dizimando ali o investimento de quem passou aquele período junto com a empresa. E pensa comigo, se coloca na pele dos investidores que estavam ali. A gente está falando de uma janela de 5 anos de investimento para você perder 89% do seu capital. Então realmente era um momento delicado, que depois de passado toda aquela história, era difícil encontrar razões e narrativas para ver a Unipar se recuperando. Foi justamente ali a partir de 2012 que uma virada de chave começou para a empresa e o Bassi traz isso também. Ela foi praticamente dissolvida, ela ficou apenas com metade da participação no capital da Carbocloro, não é isso? E isso aqui é verdade, o Bassi relembrou um ponto importantíssimo da história, que foi quando a Unipar fez a compra do restante da participação da Carbocloro por 550 milhões de reais. Ela já era dona de metade da empresa e passou a ser dona da empresa por completo. Essa aqui não foi uma operação simples de ser feita, uma vez que o patrimônio líquido da Unipar naquele momento era de 411 milhões de reais, sendo que ela gastou 550 milhões para comprar metade da empresa que já era dela. Então assim, ela pediu uma dívida em notas promissórias em debêntures que era de um valor maior do que ela própria tinha de patrimônio, no que foi realmente uma operação arrojada. Da minha leitura aqui hoje, parece que a Unipar vislumbrou uma possibilidade de crescimento ali e deu a última cartada da empresa. E foi justamente nesse momento que a Unipar estava batendo os menores patamares de preço da história. Se a gente pegar aqui o valor da cotação sem ajustes, ela chegou a ser de 39 centavos em 2011. Inclusive o Bassi também relembra a visão que ele tinha nessa época aqui. E é uma empresa que realmente, dentro do setor químico, ela ostentou sempre uma capacidade muito boa de produção e uma administração muito boa por parte do seu controlador, o Frank, não é isso? E eu então me associei, interpretando que o controlador reunia condições de impor uma administração fértil, boa, proveitosa, não é isso? Então eu fiz uma posição generosa, e essa posição generosa acabou sendo contemplada com dividendos extraordinários que foram direcionados para outras empresas, não é isso? Então imagina só, o Bassi vislumbrou aquela história ali e fez uma posição forte. E foi justamente por isso que ele acertou uma das maiores tacadas da história dele naquele momento. Porque a Unipar se consolidou de uma forma muito firme nos 10 anos seguintes. Logo após a compra da Carbocloro, os resultados já passaram a melhorar. Se a gente olha os gráficos de receita bruta, líquida e lucro bruto aqui, a gente já vê que 2013 atingiu um pico frente ao histórico dos últimos 5 anos. E aí a continuação do lucro líquido a gente consegue ver a partir dos gráficos atuais. Ela saiu de 2012 com um lucro de mais ou menos 39 milhões até bater o seu recorde em 2021, com praticamente 2 bi de lucro em reais. Isso naturalmente fez com que as ações da empresa se valorizarem de forma muito forte, chegando a subir mais de 6.700% se a gente pegar a cotação atual. Para você ter noção do que é que isso aqui significa, é como se você pegasse seu patrimônio hoje e multiplicasse por 68 vezes. Faz uma conta aí na tua cabeça, pega lá o dinheiro que você tem na corretora, multiplica ele por 68 vezes. Para você entender o impacto do que aconteceu com a posição do Bassi aqui. A gente tá falando que 100 mil reais investidos teriam virado 6,8 milhões de reais. E sem dúvida nenhuma, ajudou bastante a alavancar a fortuna do Bassi dali para frente. Por isso também, sendo uma das maiores posições que ele tem hoje. E aí no fim disso tudo, ele consolida a visão que ele tem da empresa até hoje, daqui para frente. E até hoje é uma empresa que tem uma administração muito boa, não é? Muito competente, diga-se de passagem, sempre examinando a luz do investimento. Nunca especulando nem nada. O Frank é uma pessoa que também, como eu, ou eu como ele, tá certo? Nós encaramos a empresa como um investimento de médio e longo prazo.
E é uma empresa, então, que na medida que eu tenho a oportunidade, eu vou comprar mais. Muito legal entender os motivos por trás, acompanhar a história do BASF. Isso traz clareza do histórico. Agora, e a Unipar daqui pra frente? Para quem olha para o momento atual de preços e de tudo mais. Será que a gente aqui do Clube do Valor, com base nas nossas estratégias, estamos comprando essa empresa também? Porque afinal de contas, a gente leva isso aqui muito a sério. A gente criou as nossas estratégias próprias para investir mais de 5 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria de gestão. Então, existe muito a pele em jogo com essas estratégias também. E a filosofia que a gente gosta de investir aqui é através do que a gente chama de estratégias sistemáticas, que são aquelas baseadas somente em dados, em números do histórico do que a gente já tem da empresa. Ou seja, mesmo que tudo mostre que o futuro de uma empresa possa ser muito bom, se aquilo não tiver traduzido em resultados reais, ela não vai entrar no portfólio. É por isso que a gente desenha critérios muito claros que servem para analisar todas as empresas da bolsa. Depois de olhar as quase mais de 400 companhias, a gente escolhe aquelas que realmente fazem mais sentido. E por focar somente em dados e históricos das empresas, a gente consegue traçar histórico de resultado das estratégias. Como, por exemplo, a nossa estratégia que busca encontrar as 20 ações mais baratas da bolsa, que teve uma performance de mais de 3.200% no histórico dos últimos pouco mais de 20 anos. O que é uma performance naturalmente muito acima do Ibovespa, por tratar de escolher as ações certas na hora certa. Da mesma forma, acontece com a nossa estratégia que compra as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa, a máquina de dividendos. Com uma performance histórica de muito provento e também de rentabilidade total bem acima do Ibovespa. Inclusive, se você quiser conhecer melhor essas estratégias, eu vou deixar um livro que a nossa equipe escreveu e contando um pouco mais sobre elas aqui nos comentários. E é dessa forma aqui que a gente consegue bater tanto o CDI quanto o Ibovespa no longo prazo. E aí, quando a gente olha para o caso da Unipar separadamente, a gente consegue olhar sobre duas óticas. Será que ela está barata e será que ela faz sentido para dividendos? São duas estratégias diferentes. Ao olhar para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, hoje, nesse momento, a Unipar está na posição número 38. E uma vez que as ações mais baratas são apenas as 20 primeiras do ranking, ela não se encaixa dentro dos critérios de uma ação barata nesse momento. Ela não gera caixa suficiente. Ela não tem um desconto no preço suficiente para deixar ela mais barata do que isso. Existem 37 outras empresas com melhor preço do que essa companhia no momento. Ah, Felipe, quem pensa em dividendos, será que a Unipar faz sentido? Uma vez que nesse momento ela está com um dividend yield atual de pouco mais de 9%, mesmo com preço sobre lucro acima de 9%, e uma valorização nos últimos 12 meses de pouco mais de 42%. E o payout que está girando os 80%, mostrando que a empresa ali tem uma ênfase muito boa de pegar a maior parte do lucro dela e distribuir na forma de dividendos. Só que o fato é que a Unipar também não entra na estratégia máquina de dividendos nesse momento. E a razão principal é pela inconstância no lucro líquido dela ao longo dos últimos anos. A estratégia máquina de dividendos tem um dos critérios que só compra empresas com lucro crescente de 3 anos para cá. E quando a gente olha de 2021 até 2024, a gente vê um cenário oposto para a Unipar. Ela, na verdade, está com lucro decrescente. Sabendo que o dividendo é uma parcela do lucro e que esse não está crescendo, a chance de ter uma empresa consistente daqui para frente reduz bastante. E é por isso que a gente corta esse cenário nos filtros da estratégia. Dito isso, a Unipar, no nosso ponto de vista, nesse momento, não está barata, não está boa para dividendos. Existem 10 outras empresas aqui da máquina de dividendos com média de dividend yield muito mais consistente e maior nesse momento. Inclusive, se você está na dúvida de qual é o caminho da estratégia que você deveria seguir, de ações, de renda fixa, de como montar a tua carteira de investimentos, aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas de investimentos, onde a gente vai literalmente doar 1 hora do nosso tempo para pegar as nossas filosofias de investimentos, ver como é que você está investindo hoje, se tem alguma taxa oculta que você está pagando e não está vendo, e te mostrar um novo plano de investimento para você investir de forma mais clara. Como esse encontro é totalmente gratuito, no mínimo você vai sair com a segunda opinião profissional de como é que você investe hoje. Para você participar, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Dito tudo isso, a gente passou pelas 5 maiores posições da carteira do BASF. Se você perdeu os capítulos anteriores que a gente também comentou aqui, eu vou deixar aqui atrelado a esse vídeo o capítulo anterior e eu, Felipe Almeida, vou estar te esperando no próximo conteúdo.